Fala aí, pessoal, beleza pura? Espero que vocês estejam bem, estou bem, graças a Deus. Estamos aí com um tema novo, aula de hoje, análise combinatória. Vamos falar dos princípios de contagem, as definições iniciais. Vamos nessa? O tema é massa, vocês vão gostar. Valeu! Vai! Safadinhos. Então, o primeiro grande conceito da combinatória é o que a gente chama de PFC. PFC é o princípio fundamental da contagem. Para motivação, eu trouxe aqui uma situação, uma probleminha bonita. Uma pessoa quer viajar de Recife a Porto Alegre, passando por São Paulo, sabendo que há 5 roteiros diferentes para chegar a São Paulo, partindo de Recife, e 4 roteiros diferentes para chegar a Porto Alegre, partindo de São Paulo. De quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar de Recife a Porto Alegre? Olha que bonito! Trouxe aqui para vocês o mapa do Brasil, uma pontinha dele ali, olha que bonitão, divertido, um mapinha. Tá ali, né? Ó, Recife, Pernambuco, fez uma bolinha, São Paulo também. Então, nós temos aí 4 formas para ir de Recife até São Paulo, né? Uma vez chegando de São Paulo para Porto Alegre, nós temos aí 5 rotas, 5 caminhos diferentes para ir de São Paulo até Porto Alegre. A pergunta é, de quantas maneiras possíveis essa pessoa poderá viajar? Gente, a ideia que está por trás do princípio da contagem é muito legal, porque olha só, se você escolher qualquer caminho de Recife até São Paulo, independente do caminho que você escolher, de São Paulo até Porto Alegre você vai ter novas 5 rotas. Então, pensem comigo, ó, se você escolher o caminho A na primeira situação, você tem aí 5 possibilidades. Ah, mas e se eu escolhesse o caminho B? Escolhesse o caminho B, eu teria as mesmas 5 possibilidades depois, porque independe o segundo trecho do primeiro. Caminho C, mesma coisa. E o caminho D também. Então, para cada um dos 4 caminhos, eu teria 5 possibilidades após chegar a São Paulo para ir até Porto Alegre. Então, esses caminhos aqui, esses 20 setinhas que formaram aqui, dá o total de possibilidades, total de maneiras diferentes. Então, são 20. Reparem que tem uma lógica muito legal nessa estrutura, mas eu quero ir melhorando a lógica nos próximos exemplos. Beleza? Vamos fazer mais exemplos para a gente discutir? Usando 26 letras e os 10 logaritmos conhecidos, quantas placas diferentes de automóvel podem ser feitas de modo que existam 3 letras não repetidas seguidas de 4 algarismos repetidos ou não? Então, olha só o que está dizendo aqui, ó, que as letras ele não quer que repita. Tá? Não pode repetir as letrinhas, mas os números aí, sim. Tá aí um exemplo para quem não se atentou, às vezes o cara não presta atenção direito na placa, né? Mas está aí a placa, tem 3 letras e 4 números, tá? O que nós temos que pensar é o seguinte, em cada um desses lugares, de quantas formas eu posso ocupar cada um desses lugares na placa? Então, vamos começar pelas letras, que é uma das situações que a gente precisa ter cuidado, né? Ele não quer que as letras se repitam. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui, vocês estão vendo aí, ó, bonitinho, todo o alfabeto, as 26 letras estão aqui. Então, eu pergunto para vocês, de quantas formas diferentes eu posso ocupar esse primeiro dígito? Então, a resposta é que, no primeiro momento, eu tenho as 26 letras para escolher. Fechou. A primeira letra tem 26 formas diferentes. Ah, professor, e se eu começasse pela última letra? Você teria também 26 formas diferentes. A primeira escolha, independente de ser o primeiro ou o último número, você tem todas as letras para escolher. A partir do segundo espaço, eu não tenho mais o alfabeto todo. Digamos que eu escolhi a letra A para começar. Aqui eu teria que tirar a letra A. Tá vendo aqui? Ó, pintei de vermelhinho aqui, ó, a letra A dessa situação. Ou seja, eu não tenho mais 26 letras para ocupar o segundo lugar, seja ele aqui ou aqui. Tanto faz. Mas aí, ó, se eu escolhi o A,
A partir do A, eu tenho 25 possibilidades aqui para essa segunda escolha, porque o A mesmo eu não posso escolher. Então, independente da letra que você escolher primeiro. Estou citando o A como exemplo, porque segura o A, quantas formas diferentes eu escolho a segunda letra? 25, porque o A mesmo não pode. Aí, digamos que eu escolhi o B para a segunda, né? A placa vai começar com A e B. A pergunta, de quantas formas diferentes eu posso escolher a terceira letra? E a resposta é 24, porque eu já não tenho, por exemplo, o A e o B. Eu teria 24 letras para escolher para esse lugar. Então, gente, esses valores aqui, eles são multiplicados. Por quê? Lembra que a gente fez aqui uma setinha para cada caminho de Recife a São Paulo? E depois eu tive que multiplicar, digamos assim, ou considerar o caminho de São Paulo até Porto Alegre com um tanto de formas que dava para aquela situação. Tá? Então, aqui, ó, se você escolher o A, você vai ter 25 setinhas, digamos assim, para a segunda letra. Se você escolher o B, você tem 24 setinhas para a terceira letra. E por aí vai. Então, isso aqui é uma multiplicação que a gente precisa fazer entre um e outro. Porque uma independe da outra. Certo? Ela depende só no quesito de se eu escolhi o A, eu já não posso escolhê-lo mais. Mas, assim, a segunda escolha não depende mais da primeira. Tá bom? Para os números fica mais fácil, porque os números não tem problema. Entre 0 e 9, qualquer dígito eu posso escolher aqui. Ou seja, de quantas formas eu preencho esse espaço? De 10 formas. O próximo número pode repetir, então eu posso ter os mesmos 10 dígitos aqui, eu posso ter os mesmos 10 dígitos aqui, e eu posso ter os mesmos 10 dígitos aqui. Ou seja, para cada um deles, eu tenho que multiplicar pelo anterior. E aí, então, nós teríamos a seguinte situação, ó, 26 vezes 25 vezes 24 vezes 10 vezes 10 vezes 10, porque cada número tem 10 possibilidades, o 0, 0, 0, 1, 0, 2. Para cada número que você escolher, você tem 10 formas para escolher o segundo e depois mais 10 para escolher o terceiro. Então, é esse produto que a gente chama de princípio multiplicativo. O total, então, é de 156 milhões de placas seguindo essa característica, tá bom? Das letras aqui, ó, de novo, lá em cima, elas não estão repetidas. Beleza? Então, aí, 156 milhões de placas a gente consegue construir com essa situação. Número 3. Quantas possibilidades nós temos para o resultado do lançamento simultâneo de uma moeda e um dado? Quantas possibilidades? Então, vamos pensar aqui. Lá vem a moeda. Ó. Pim, pim, pim. Tem um real. Tá? Isso aí é cara, né? Tem uma carinha. Aí, para o dado, ó, para cada situação. Tá vendo? Ó? Cara 1, cara 2, cara 3, cara 4, cara 5 e cara 6. Então, eu já tenho 6 possibilidades só de pensar numa face da moeda. E a outra face, eu coloquei aqui, ó, cara 1, para a gente ir estruturando. Cara, é muito legal você fazer uma estrutura para resolver as questões. E para a coroa, lá vem a coroa. Beleza, a gente estrutura a mesma paradinha, né? Uma moeda e um dado. O cara fala, professor, não tem nada a ver. Mas não, tá, joga os dois e vê as formas diferentes. Então, eu teria cara 1, cara 2, cara 3, coroa agora, né? Coroa 1, 2, 3, e pá. São 6 possibilidades também da face ser coroa e cada uma dos dados. E então, nós temos um total de 12 possibilidades. Mas vocês estão vendo ó, que cada escolha na primeira, na primeira situação, ela gera 6 na segunda. A natureza do princípio multiplicativo é isso aí. Tá? Vamos para mais exemplos? São 12 possibilidades, certo? Tá as 12 setinhas aí para comprovar. Num restaurante, há 4 tipos de salada, ou melhor, 2 tipos de salada, 3 tipos de prato quente, 3 tipos de sobremesa. Quais e quantas possibilidades temos para fazer uma refeição com uma salada, um prato quente e uma sobremesa? Gente, olha só. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá a salada. Eu chamei de salada 1, tá? Vamos começar com a salada 1. Para a salada 1, eu teria um prato quente 1 e a sobremesa 1. Esse aqui já configura uma refeição.
Agora, a partir do momento que eu escolhi a salada 1 e o prato quente 1, eu poderia ter escolhido ou a segunda ou a terceira sobremesa. Beleza? Então, vocês notaram que aqui já dá 3 possibilidades. 3 possibilidades. Se eu pensar, então, aqui no meio de escolher o segundo prato quente, eu posso, de novo, escolher as 3 sobremesas. E se eu optar isso tudo, eu estou perguntando da primeira salada. São 2 tipos de salada. Né? Então, ó, escolhi o prato quente 3, a salada 1, eu posso ainda escolher sobremesa 1, 2 ou 3. Então, aqui, ó, nessa situação, nós fechamos quantos? São 9 possibilidades. Beleza? Ah, professor, mas se eu escolhesse salada 2, prato quente 1, sobremesa 1 com a salada 2, né? O prato quente 1 com as 3 sobremesas, dá mais 3 possibilidades. Se eu escolher a salada 2 mais o prato quente 2, eu teria mais 3 possibilidades. E se eu escolher a sobremesa, a salada 2 com o prato quente 3, eu teria mais 3 possibilidades. Então tá aqui, ó, ele não queria quais e quantas. Mas aqui, ó, cada lugar ocupado por essas 3 aqui, as situações da sobremesa 3, já mostra para a gente que nós teríamos 18 possibilidades diferentes. 18 possibilidades. Isso aqui nós chamamos de árvore de possibilidades e é muito legal a gente criar esses recursos para resolver esse tipo de questão. Tá bom? Vamos lá, tem mais exemplo. Então, está aqui, na verdade, o conceito, né? O que é o princípio fundamental da contagem, ou o princípio multiplicativo? Se um evento é composto por 2 etapas sucessivas e independentes, de tal maneira que o número de possibilidades da primeira etapa é m, e para cada possibilidade da primeira, o número de possibilidades na segunda é n, tá vendo? Independente do que você escolheu, você tem n chances de escolher o segundo, então o total de possibilidades do evento ocorrer é dado pelo produto m vezes n. Então, se a gente tivesse feito isso na primeira questão, 4 até São Paulo vezes 5 até Porto Alegre dá as 20 possibilidades. Né? As placas, nós já fizemos isso. As moedas, são 2 chances, 2 faces para a moeda e 6 para o dado. 2 vezes 6, 12 possibilidades. Né? As saladas, são 2 tipos de salada, 3 tipos de prato quente e 3 de sobremesa. 2 vezes 3, 6 vezes 3, 18. Então, cara, é muito útil. Se vocês pegarem a moral desse princípio multiplicativo aqui, vocês vão resolver praticamente tudo de combinatória usando esse princípio. Né? Olha esse exemplo. Numa viagem, eu levo 3 calças, 2 pares de sapato e 4 camisetas. De quantas formas posso variar o figurino durante esta viagem? Olha, cara, que questãozinha bonita. Né? Olha que legal. Fiz uma tabela para vocês. 3 calças, 2 pares de sapato e 4 camisetas. Pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 2, 6 vezes 4, 24. Então, você pode variar o figurino em 24 dias, você não sai com a mesma roupa. É legal, né, a ideia? Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os números 1, 3, 5, 7 e 9? Então, aqui, gente, o que nós podemos fazer? Ó? Números com 3 algarismos, 135, 137, 139. O camarada quer fazer isso, ele pega e vai fazendo aqui, né? Mas, cara, dá muito trabalho. Mas pensem comigo, ó. Se a gente escolher o primeiro dígito, tanto faz o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. A primeira escolha que você vai fazer, você tem 5 formas diferentes. Ó. Um desses 5 números para colocar aqui. Ou seja, eu tenho 5 possibilidades para o primeiro número. Uma vez que eu encaixei, seja lá o 1, o 3 ou 5, de quantas formas eu posso escolher o segundo número? Como eu já usei um número aqui na frente, eu só tenho 4 formas de escolher o segundo. Eu usei o 1, eu tenho 3, o 5, o 7 e o 9. Mas digamos que eu escolha o 3. De quantas formas eu posso escolher o último número? Então, se eu já usei 2 algarismos nos 2 primeiros dígitos, só sobram 3 possibilidades para cá. Então, para você não ficar fazendo 135, 137, 139, 153, 157, 159, o que a gente faz? A gente multiplica 5 vezes 4 vezes 3, vai dar 20 vezes 3, 60. Então, são 60 números. Tá vendo? Se você vai escrever um por um,
Né? Mas a mecânica é essa. Eu posso começar pelo 1, pelo 3, pelo 5, pelo 7, pelo 9 e assim por diante. Esse é o princípio multiplicativo, moçada. Cada situação é independente da outra, pego as possibilidades de cada um e multiplico. Não é bonito, lindo? Vamos lá, tem mais coisa. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números de 3 algarismos podemos formar? E de 3 algarismos distintos? Vamos pensar juntos aqui na seguinte situação. Ó. Esses 3 algarismos aqui, eles só têm um problema. Até o professor Augusto César Morgado, ele pede para a gente começar pela dificuldade. Então, se livra da maior dificuldade. Se eu colocar o 0 aqui, ó, eu não tenho 3 algarismos mais, concordam? Se você colocar o 0, 0, 1 na calculadora, ele vai consumir os 2 zeros da esquerda. Então, o nosso grande problema é que esse primeiro dígito, e aí eu vou começar por ele, não vou começar pelo último, esse primeiro dígito, ele não pode ter todas essas possibilidades aqui. Quanto eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu só posso colocar 7 dígitos aqui, porque o 0 não entra na contagem. Para o segundo número, eu já coloquei aqui 1, 2, qualquer outro número. Para o segundo número, como eu quero formar 3 algarismos aqui, ele não fala se eles são distintos, pode ser qualquer um. No segundo dígito, eu posso pôr os 8, porque eu teria o 0 também aqui. E no terceiro dígito, também 8. Eu poderia formar o número 100. É válido. Para a letra B, a gente precisa pensar na seguinte situação. Aqui já tem os algarismos que são distintos. Tá bom? Mas vamos fechar bonitinha a letra A aqui. A contagem é 7 vezes 8 vezes 8, que dá 448 números com 3 algarismos. Agora, para eles serem distintos, aí sim, ó, pensa comigo. De novo, você tem que começar com o 0. O 0 não pode entrar aqui, porque senão não é um número de 3 algarismos. Entenderam a mecânica? Então, aqui eu continuo tendo 7. Só que agora, para o segundo número, digamos que eu coloquei 1 aqui, nesse primeiro. O 1 não pode entrar mais aqui. Eu tenho 8 números aqui, mas o 0 pode entrar. Então, agora, para o segundo dígito, eu tenho mais 7 possibilidades. Como eu já usei 1 aqui, digamos que o 0 vem para cá. Quantos dígitos eu tenho para escolher o número que vai aqui? São 6. Então, quando a gente faz 7 vezes 7 vezes 6, nós temos 294 números com 3 algarismos, só que dessa vez eles são distintos. Não é legal? Não é bonito? Não é lindo? Então, beleza. Cara, esse é o princípio multiplicativo. Legal? O outro conceito, muito importante, o conceito de fatorial, é uma ideia que tem a ver com o princípio multiplicativo. Então, olha só, no conjunto n asterístico, quer dizer, os naturais com exceção do zero, calcule o produto dos 5 primeiros números. Então, olha só, está aqui o conjunto, né? 5 primeiros números, você vai fazer 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, repare nesse tipo de estrutura, isso aqui é muito legal. Tá? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Então, o produto dos 5 primeiros números naturais é 120. Beleza? Quantos números com 5 algarismos podemos escrever com os números 1, 3, 5, 7 e 9? E se forem algarismos distintos? Então, na primeira pergunta, você poderia ter o 1, 1, 1, 1, 1. Mas eu quero fazer número de 5 algarismos, aí eu tenho aqui 5 dígitos. Então, no primeiro é 5, 5, 5, 5 e 5. Isso aqui é 5 elevado à quinta potência. Agora, para a segunda pergunta, se forem distintos, uma vez que eu tenho 5 possibilidades para o primeiro número, eu não posso usar o mesmo número que eu usei aqui no segundo. Então, aqui, ó, isso aqui seria 5 vezes 4. Eu já usei um número aqui, outro aqui. Sobram quantos para eu escolher aqui na terceira posição? 3.
Ah, já escolhi 3 números. Quantos sobram para eu escolher aqui? 2. E o último número é aquele que sobrar. Você já escolheu os 4 primeiros e o que sobrou aqui é o que vai preencher esse espaço. Então, olha só. 5 elevado à quinta potência dá 3.125. Agora, se eu quero que sejam números diferentes, 135, 137, 139, nós teremos 5 vezes 4 pelo princípio multiplicativo, vezes 2 vezes 1, que dá os 120. Então, olha a natureza desse número que está se apresentando aqui. Isso aqui tem tudo a ver com o número que a gente chama de fatorial. Próximo. De quantas formas podemos embaralhar as letras da palavra caderno? Então, embaralhar as letras, geralmente, a Olimpíada de Matemática, as coisas chamam isso de anagramas. Anagramas. Mas, pensem comigo, palavra caderno, eu botei umas cores aqui para facilitar. Eu embaralhei alguma coisa rapidamente aqui, já deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades. Mas, de novo, gente, embaralhar as palavras aqui, as letras, eu só posso usar essas 7 letras. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa. Tá? As 7 letras ocupariam 7 lugares. De quantas formas eu escolho a primeira letra? De 7. Eu já usei aqui, por exemplo, a letra C. De quantas formas eu escolho a segunda letra? A letra C eu já gastei. Então, sobram só 6. De quantas formas eu escolho a próxima letra? 5. Vocês estão vendo a natureza do número vai diminuindo? Eu já usei 3, sobram 4. Aqui sobram 3, 2 e 1. Quando você multiplica tudo isso, nós temos 5.040 anagramas, letras embaralhadas que formam palavras malucas, sem ter nenhum sentido. Mas é isso aqui que acontece quando a gente usa o princípio multiplicativo e que necessariamente não pode repetir a mesma contagem dos anteriores, certo? O valor obtido com o produto, o princípio multiplicativo, é chamado de fatorial do número natural n. E é indicado por n, essa exclamaçãozinha. É o n fatorial ou fatorial de n. Então, olha só a natureza desse número. N, aí vem n menos 1, você vai diminuindo ele até chegar ao 3, 2, 1. Isso aqui que é o fatorial. É o fatorial de 17. É 17 vezes 16, vezes 15, vezes 14, até chegar no 1. Qualquer número, tá? Então, a partir do n, o n menos 1 é o que tem antes dele, o n menos 2 é 2 depois dele, né? Ou antes dele, como eu falei a princípio. Tá? Então, essa é a natureza do número que a gente chama de fatorial. E ele só faz sentido para o n maior ou igual a 1, apesar de que a gente considera que o zero fatorial vale 1. Tá? Isso é uma convenção. Beleza? Olha só. Esse tipo de coisa aqui é que é muito legal, gente, do fatorial. Tá? O 20 fatorial e o 18 fatorial, eles têm muitos termos em comum. Então, eu não vou fazer todos aqui completo, mas vocês estão vendo que o 20 fatorial é 20, 19, 18, 17, 3, 2, 1. E o 18, 17, 16, 15. Então, olha que legal isso aqui. A natureza de tudo isso aqui, como está multiplicando, é você meio que simplificar todos esses carinhas aqui, ó. Simplificando, 3 morreu, 2 morreu, 1 morreu. Só sobra, na verdade, 20 vezes 19, que é igual a 380. Tem várias formas de a gente analisar isso, mas o fato deles se multiplicarem, gente, é muito legal, tá? Fazer essas simplificações. Você poderia fazer assim também, ó. Abreviar a multiplicação parando num fatorial que você quer. Por exemplo, o 20 fatorial é a mesma coisa que multiplicar 20 por 19 fatorial. Se você quiser evoluir mais ainda, 20 vezes 19 é vezes 18 fatorial. Você sabe que daqui para frente ele vai cair até 1. Então, uma outra forma de abreviar esse tipo de continha é fazer isso aqui, ó. Separar, para não ficar escrevendo esse monte de número que eu fiz aqui, o 18 fatorial você já pode simplificar aqui, tá? Que daria a mesma coisa. Beleza? Olha essa expressão aqui, ó, 48 fatorial, 49 fatorial e 50 fatorial. Gente, não pode fazer operação direta, esse número é gigantesco.
Se somar 48, 49, pecado, Deus castiga. Não pode, não pode. Tá? Então aqui, o certo é a gente evoluir cada fatorial para o menor valor possível. Como nós fizemos aqui o 18 para poder cortar, o 48 é o menor fatorial que eu consigo entre esses. Então, simplificar, vocês estão vendo que o 48 ele está nos 3. É um valor que está nos 3, tá? 49, aí tira o símbolo, tá? Ele vem para cá, ó. 48, 49 vezes 48 fatorial. 50 vezes 49 vezes 48 fatorial. Você vai evoluindo ele até o número que você precisar. Coloquei em evidência o 48 fatorial, ó. 48 por 48 é 1, e 49 vezes 48 ficou 49 aqui, e o 48 que está em evidência foi lá para fora. Agora, olha só que legal isso aqui, ó. Esse carinha você pode simplificar diretamente, tá? Não precisa ficar com moagem. E 49 mais 1 dá 50. Com esse 50 daqui, eu posso simplificar também esse número, então é 1 sobre 49. Cara, é muito legal, divertido. É muito legal fazer continha com fatorial. Você vai simplificar muito. Vamos, tem mais. Ó, N, agora é o genérico, é aquilo que dá um frio no bucho, a galera já fica preocupada. N fatorial por N mais 1 fatorial. O que a gente faz? Ó? N fatorial. Esse N mais 1, apesar, vocês estão vendo aqui que a representação do fatorial ela vai até N, seria o maior número. Mas vocês estão vendo que daqui para cá a gente sempre diminui 1. Isso quer dizer que se eu aumentasse para cá, se eu precisasse de outro número, ele seria N mais 1. Então, ó, N mais 1, N mais 2, ele vai subindo para lá. A natureza do fatorial é diminuir. Então, N mais 1 cai para N, N menos 1. Se você for para a direita dele, para a esquerda, dependendo do ângulo, né, que você está olhando no vídeo, tá? Mas, ó, N mais 1 fatorial, o valor menor que ele perde só o 1. Ele vai ser o N. Vocês estão vendo que agora esse N com esse N a gente pode simplificar? Então, tem algumas operações que são legais para fazer com fatorial, né? Vamos lá fazer mais coisa? E para encerrar essa primeira parte da análise combinatória, tem uma que a gente chama de equação, né? Uma equação com fatorial. Então, está aqui, ó, N mais 2 fatorial, aqui 5 vezes N fatorial, que é igual a 4. Vocês lembram que a gente acabou de ver que se eu tenho fatorial do mesmo lado da igualdade, uma fração, eu posso fazer simplificações. Cara, é muito vantajoso isso aí. Então, ó, de cara aqui, para resolver isso, eu quero achar o valor de N que faça esse tipo de coisa aqui ser verdade, tá bom? De cara, vocês estão vendo esse 5 aqui? Eu jogaria ele para o outro lado, multiplicando. Vocês estão vendo que agora ficou aqui na esquerda só uma expressão que só tem fatorial? O N mais 2, lembra que o N mais 2, quem seria o valor menor do que N mais 2? Tô ouvindo? Ah, N mais 1. N mais 3, você vai descendo, N mais 2, N mais 1, N menos 1, menos 2, menos 3. Então, esse valor aqui, ó, eu consigo evoluir o N mais 2 até chegar ao N fatorial. Como que eu faço isso? Ó? Facinho, ó. N mais 2 vezes N mais 1 vezes N fatorial. Se eu quisesse evoluir mais, seria N menos 1, N menos 2 e por aí vai. Então, vocês estão vendo que cheguei no N fatorial, eu posso simplificar aqui? Então, esse tipo de situação, ó, a gente conhece bem, né? Isso aqui vai resultar numa funçãozinha do segundo grau. Olha aí, ó, N vezes N dá N ao quadrado, N vezes 1 dá N, 2 vezes N, 2N, e 2 vezes 1 dá 2. Eu joguei o 20 logo para o outro lado para deixar zero aqui, porque eu sei que a natureza desse bagulho é virar uma equação do segundo grau. Então, ficou 2N mais N dá 3N e 2 menos 20 dá 18. Nós temos isso aqui, então, ó. Vale a regrinha, hein, moçada? Quem gosta de Bhaskara faz, mas olha o que eu faria aqui, ó. Soma e produto. Eu quero dois números que a soma dá esse cara com sinal trocado e que a multiplicação dá esse cara aqui com o sinal que ele tem. Para quem quer recordar, tá ali minha carinha, ó. A soma das raízes dá menos B sobre A e o produto das raízes dá C sobre A. Certo? Ah, é legal demais. Quando A é 1, então fica mais divertido ainda, ó, quando tem um 1 aqui, ó. Então pensa aí, dois números que você conhece que dá 18. 2 vezes 9, beleza, mas 2 e 9 não vai dar 3, né? 3 e 6. Então eu colocaria aqui menos 6 e 3, ó.
Resolveu, porque menos 6 e 3 multiplicado dá menos 18, e menos 6 mais 3 vai dar menos 3. Ou seja, descobrimos dois valores. Mas ó, pensem comigo, lembra da definição do fatorial? Esse tipo de número aqui ele não se encaixa na definição, porque o fatorial ele começa a partir do 1, não é isso? Então você pode eliminar essa resposta. A única resposta possível para essa situação é 3. Legal? Gostaram? Por enquanto é isso, tá só começando a análise combinatória. Eu vou fazer mais uns vídeos aqui, esse tá ficando grandão já, tá? Por enquanto é isso, gente. Exercício pra caramba para fazer. Fiquem com Deus. Até a próxima.